Olha, com muito prazer, nós estamos aqui no Café com Quintão, recebendo duas pessoas muito amigas. Dona Geralda, que é uma ícone, né, uma referência no movimento dos catadores e catadoras, né, uma das responsáveis, né, a liderança da Asmari, que abriu portas aí para reciclagem, para a organização dos catadores e catadoras. O Luiz Henrique, que também é fruto dessa luta e que integra movimentos importantes também nacionais, tem um papel de relevância na organização dos catadores e catadoras. Queria também dizer para vocês dois, assim, primeiro agradecer a disponibilidade de participar desse bate-papo. Também a minha vida tem muito a ver como assistente social, mesmo no exercício dos mandatos de vereador, de secretário aqui em Belo Horizonte, de deputado estadual, e conheci essa luta no final dos anos 80, né? Eu era assessor do Patrus quando ele era vereador na Câmara Municipal. A gente tinha um vereador também muito atuante, o saudoso seu Antônio Pinheiro. Então, eu lembro das caminhadas dos catadores e catadoras ali na Avenida dos Andradas, final dos anos 80, início dos anos 90, e depois a gente ganha a prefeitura e aí a gente começou a estruturar essa política pública e daí para frente são mais de 30 anos, né, trabalhando juntos. Então, hoje aqui é um Café com Quintão muito importante, porque a gente vai tratar de histórias de vida, de organização, de sustentabilidade, de reciclagem, do papel da sociedade, do papel dos governos. E por isso, dona Geralda, eu queria que a senhora contasse assim, e aí com liberdade de contar a história também da senhora, como é que começou essa organização, a história da Asmari. A Asmari hoje, para quem está acompanhando o Café com Quintão, é reconhecido internacionalmente, não é só aqui em BH, no Brasil, não. A luta dos catadores e BH, Belo Horizonte e Minas são referência, extrapolou o Brasil, né? Então, eu queria, dona Geralda, a senhora iniciasse aí contando como que tudo isso começou. Eu comecei a catar papel com 8 anos, né? Porque minha mãe, mas meu pai é do Cerro. E eles vieram para Belo Horizonte com sonho de cidade grande, de melhorar a vida aqui, só que não foi nada disso. Minha mãe perdeu a cidadania dela, que é mesmo lá na roça. Ela plantava, colhia, né? Era cidadã. Aqui ela veio morar na rua, veio apanhar de polícia, sabe? Veio pedir esmola, depois veio catar papel, né? Eu chamei ela para catar papel, porque umas meninas da pedreira vinham todo dia, e nesse tempo eu passava fome. Aí eu vim também, nunca mais passei fome. Mesmo catando o material, carregando na cabeça os moldes de papelão, que eu não podia puxar o carrinho, com 8 anos eu não dava conta, e consegui, né, a chamar minha mãe. Ela veio e ficou comigo, né, catando papel. Ela já faleceu, que Deus a tenha, mas foi muito sofrimento para minha mãe a perder a cidadania dela aqui em Belo Horizonte. Aí com 8 anos eu comecei, com 16 anos eu tive uma primeira filha, né, e eu sou mãe de 12, tenho 9 vivos, graças a Deus. Criei tudo na rua, catando papel, eduquei meus filhos na rua, né? E minha vida foi sempre assim, sabe? E correndo de polícia, né? Fiscal, né? Porque com 16 anos eu já estava com o carrinho puxando, que eu já tinha uma família para sustentar, né? Polícia vinha, eu corria com o carrinho era meu, era dos donos do depósito que emprestavam o carrinho para nós, né? E foi assim, mas teve uma vez que chegou um anjo na minha vida, eu fui a pastoral de rua, né? Que perguntou o que a gente está fazendo, a pessoa da Cristina Boff e da irmã Fortunata. Sim. Você lembra muito dela, né? Lembro. Aí perguntou o que estava acontecendo, a gente falava que queria trabalhar, que o fiscal, a polícia não estava deixando, né? Aí eles mandou nós lá para onde é que é Asmari hoje, né? Separar o material e jogar no rio, jamais a gente ia fazer isso, né? A gente catando papel, mesmo assim, a gente tinha uma consciência ambiental. Hoje a gente tem, graças a Deus, essa consciência ambiental muito mais formada, que alguém formou para nós essa consciência, né? Aí, vinha para baixo, lá onde é que é Asmari hoje, e a polícia também foi lá para tirar nós, né? Muitas vezes você participou de polícia querendo tirar nós dali, né? Mas nós foi persistente, ficamos, e aí que veio a minha cidadania, né? Eu não sabia, eu catava papel para meus filhos não passar fome, né?
mas eu não sabia desse meio ambiente que tem hoje, eu não sabia dessa política, eu não sabia de nada, né? Eu estava ali para sobrevivência na rua, né? Pois é, para a gente ver, né, como é que é importante organizações de apoio, como a Pastoral de Rua, né, para vocês, parceiros também no Legislativo. Eu lembro foi nessa época exatamente, né, que a gente tentava impedir essas ações violentas, porque tinha uma falta de consciência na sociedade. É como se o catador fosse como o próprio objeto que ele catava, lixo, né? Queria retirar o catador, retirar o carrinho, retirar as pessoas, jogar água nas pessoas, né? O caminhão-pipa vinha, então molhava a gente todinha na rua, a gente né? se emociona lembrando que bom que a gente superou, mas teve pessoas como a senhora e outras pessoas que se organizaram para resistir. E o Luiz, nessa época, já estava aqui, Luiz? O Luiz era catador também na rua, né? Como é que era, Luiz? Conta como é que você tomou água também? Levou jato de água também, de caminhão-pipa? Na realidade, a história dos catadores nessa década, né, elas são muito semelhantes, né? Uma história de luta, de muito sofrimento e de total falta de reconhecimento do poder público, da própria sociedade, porque isso melhorou, mas isso é uma mudança de cultura, e mudança de cultura é um processo que está em curso ainda, né? Ainda a gente tem muito problema ainda. E, na realidade, nessa época aí que o pessoal começou a nos abordar, foi a época de maior repressão que a gente teve, né? Onde muitas das vezes aprendia nossos materiais, com documento, com tudo, e se bobeasse, né, Dona Geralda? Levava também os filhos embora. Levava. Junto com os materiais lá que aprendia. E aí, a gente começou um pouco a ir participar de algumas atividades, né? A metodologia da Pastoral de Rua. Fui muito feliz com a metodologia de abordagem porque a gente já não acreditava em ninguém, porque a gente era como se fosse um objeto de pesquisa, né? Naquela época era muito a prática das universidades, né? Onde o resultado fica mais para quem pesquisa do que para quem é pesquisado, né? Lógico que isso mudou bastante hoje em dia e a gente tem na academia hoje um grande aliado, né? Mas naquela época o pessoal só aproximava da gente para fazer pesquisa, tirar foto, e a gente começou e a gente não via nenhum resultado, a gente tinha muita resistência. Então a pastoral começou a criar ambiente festivo, né, onde a gente tinha carência de alimentação, igual a Dona Geralda falou, tinha um ambiente lá para a gente também ter uma fartura de festas, né, tinha comidas, então era um local da gente se encontrar, e eu ainda tive resistência no começo da Asmari. Tanto que eu tava na rua, igual a Dona Geralda falou, o pessoal chegava lá para me abordar lá e eu jogava era laranja podre neles, né? Hoje eu costumo falar assim, quando eu tô fazendo esse trabalho com os outros catadores aí, que eu fico em alguns momentos aflito, né? Com a luta, com as dificuldades, ela fala, tá vendo como é que era que você fazia com nós? Mas ainda bem que você está aí, está podendo mudar a realidade de muitos catadores, porque eu fiquei ainda há um tempo, sabe? A Asmari é de 90, eu só fui para Asmari em 91. Quando eu fui para Asmari, a Dona Geralda já estava lá. Dona Geralda foi E foi difícil organizar, porque hoje formar qualquer associação, até no lugar que você mora, ter um condomínio, um síndico, escolher uma pessoa para tomar conta, é muito difícil. E vocês, né, na rua, naquelas condições, mesmo com o apoio da pastoral, deve ter sido difícil, né, Dona Geralda? Foi muito difícil porque a gente passava fome na rua, né? Passava fome. E quando a pastoral começa a dar mamitex lá na igreja Nossa Senhora da Conceição, a gente foi tudo para lá, porque a gente queria comida. Depois a pastoral foi muito ativa com nós e trabalhou com nós. Eu acho que se todo mundo pegasse o exemplo da pastoral, não tinha tanta gente sofrendo. Então, começou a trabalhar com nós. Então, eu falo, tem comida lá, eu estou lá. Tem mamitex? Tem, estou lá, né? A verdade é essa, eu ia por causa da comida. Mas depois eles foram ganhando nós. Eu não acreditava, né?
Eu falava, esse povo tá atrás de nós aqui para quê, né? Eles vão dar a nós alguma coisa, uma cesta básica, uma Nitex, né? Mas depois eu comecei a acreditar. E comecei a participar das reuniões, sabe? Toda quinta-feira tinha reunião, eu estava lá, era dia de sábado eu estava. Eu fiquei muito afetiva, porque eles falaram, ó, você tem direito, você é cidadã, você vai melhorar de vida, você vai criar seu filho. Eu falei, oh, glória a Deus por isso. Aí eu comecei a frequentar com muita... acreditando, né? E acreditei por aí até hoje, né? Quantas associações tem, né? A gente já viajou para todo lado, levando a experiência, né? Das maras. O Luiz não para, viaja direto, sabe? Levando a experiência que a gente trouxe para nós, mas que não ficou para nós. A gente saminha essa semente para todo lado que a gente vai. E foi rápido, dona Geralda, porque eu lembro, nós ganhamos a prefeitura em 92 com o Patrus. E em 93 e 94, nós assinamos um convênio com a Asmari. Foi o primeiro convênio da prefeitura de parceria com os catadores. Eu era o secretário de Desenvolvimento Social e a Eliane Kátia era a superintendente da SLU. Aí a gente começou a discutir creche para as crianças enquanto os catadores e catadoras estavam trabalhando e também buscando tirar aquela dependência que os catadores tinham dos atravessadores, né? Isso também foi naquele início isso era muito importante, porque os atravessadores compravam as mercadorias, né, aquilo que vocês recolhiam, muito barato. Né? Então, a partir do momento que vocês se organizaram, e também aí começou a espalhar outras, né, na própria cidade, outros galpões. Né? Bom, nasceu muita associação, né? E está nascendo, né? Está pipocando. Né? Eu costumo dizer que a gente pegou e a gente criou um mercado. A gente tinha um material que gerava um passivo, que ficava aí, que ninguém olhava para ele. E depois que os catadores começou a trabalhar com isso, virou commodities, matéria-prima, né? E foi muito legal essa época, porque eu acho que, e realmente você tem razão, André, foi muito rápido, porque a galera que... Tivemos muita gente aí, né? Tivemos vocês aí, que era lá da Câmara, da Prefeitura, que compraram com a gente essa briga, né? Tinha muita gente da sociedade que comprou essa briga, que acreditava até mais do que nós naquele momento. E aí, no primeiro regimento interno lá, inclusive, lá nós era tão, assim, dependentes, né? De droga, de bebida, que lá na Asmari, no seu regimento interno, a primeira coisa que colocou é que não podia beber, não podia usar sogra e tinha que estar com os filhos na escola. Porque ali realmente foi um projeto de resgate mesmo, né, da nossa cidadania. Tanto que eu não sei se a dona Geralda lembra, quando na capacitação que eu participei, quando perguntou para mim o que era ser cidadão, eu falei que era morar na Savassi. Né? Era uma loucura, tanto como que a gente era totalmente perdido, né? E eu acho que a partir daí a gente inverteu essa lógica, né? Avançou bastante, Dona Geralda se tornou uma referência, a Asmari uma referência. Aí logo em seguida, depois que a Dona Geralda foi lá na ONU, abriu um leque de oportunidade para os catadores no Brasil, né? E na América Latina. E essa experiência começou a brotar para o Brasil inteiro aí. E aí aqui começamos a discutir também a criação de um movimento social. E aí em 99 já teve a primeira reunião aqui na Newton Paiva, onde daqui nasceu essa semente. E a gente em 2001 aí começou a criar essas reuniões aqui com liderança de outros estados. E aí, em 2001, a gente criou um movimento ao qual hoje eu estou presidente da nossa central, a Unicatadores. Pois é, que história bonita. Você falou da Dona Geralda na ONU. Eu já tive a oportunidade de almoçar lá na casa da Dona Geralda e ela me contou uma história que, se a senhora se sentir à vontade para repetir aqui, é uma história que eu conto onde eu vou. Sobre preconceito. Porque a Dona Geralda me contou que a família sofria preconceito. Mas depois que ela saiu, capa de revista internacional, o pessoal fazia até fila. Conta a história aí, Dona Geralda, para ver como que a sociedade precisa quebrar esse padrão de preconceito. Eu contei para você que eu fui uma das finalistas da revista Cláudia também.
Só que tem que, quando eu cheguei no aeroporto, porque já estava vindo da revista Kraut, e eu ganhei em terceiro lugar, né? E foi a primeira balança que a gente comprou para as Mari, com dinheiro que a gente trouxe de lá, né? E aí, no aeroporto, os repórteres, estava tudo cheio de repórter. Aí perguntou meu marido, cadê a dona que foi para os Estados Unidos? Ela falou, aí, passou para vocês, vocês não viu? Porque eles achou que ia descer uma loura de salto, bonitona, né? Quando sai aquela neguinha lá, ela falou, não é possível, né? Essa é a dona Geralda que foi finalista da revista Kraut, né? Mas depois também eu tive um convite para ir para a ONU, né? Aí fui, Milton Paiva pagou uma professora, porque eu não entendia a língua de lá e não entendo até hoje também, não. Aí me chamou, eu fui. A senhora, eu e o juiz lá, o Wilton Pereira. Aí fui com a professora, ela traduzia para mim, é claro, né? E aí eu falei 5 minutos na ONU. Esses 5 minutos deu uma repercussão tão grande que quando, na sala de aula, meu filho era filho da lixeira. Quando eu voltei da ONU, eu era filho da lixeira mais. A mulher que foi para os Estados Unidos. Essa história é muito... Aí eu fiquei muito triste com isso, porque meu filho nasceu cidadão e foi negado o tempo todo, mesmo na sala de aula, né? Mas a senhora mostrou, né, dona Geralda, que a organização, que a luta... Ela faz diferença. Faz diferença, e a senhora levou essa luta para o mundo inteiro. E aí, né, Luiz, eu acompanhei muito toda essa trajetória e coisas que vocês já faziam, porque muita gente olhava os catadores como fosse assim, precisa de ação social, de assistencialismo. Vocês estavam fazendo ali um serviço socioambiental, que o poder público, inclusive, tinha que apoiar. Porque a gente sabe que quando você separa, né, o resíduo para ser... Né, se vai tudo para o aterro, e aterro é coisa recente, porque antes era lixão. Era lixão. Né? E quando tinha aterro, a vida útil do aterro era menor. Se você separa o orgânico do não orgânico, o reciclável volta para a sociedade, é menos árvore cortada, é menos poluição. Então, a reciclagem, por isso que eu acho talvez uma das lutas mais bonitas que eu acho mesmo, porque vocês unem a questão ambiental, da sustentabilidade, a qualidade de vida, o meio ambiente, o ar, né, a saúde e a geração de renda. Mas não foi fácil, né, Luiz? Aí o movimento, o Luiz falou do movimento nacional, o movimento ajudou muito a colocar essa ideia, né? Na realidade, quando a gente começou a ter uma visão um pouco da importância do nosso trabalho, que começou foi com o primeiro convênio que vocês fizeram por nós na Prefeitura de Belo Horizonte, porque ali tinha alguns indicadores que mostravam um pouco do ponto de vista da importância ambiental e a importância do trabalho que nós fazíamos, né? E o reconhecimento desse trabalho. Então, a partir dali, eu falei, mas se a Prefeitura reconhece, por que todo mundo não reconhece? Então, nós começamos a ampliar mais essas discussões. Foi a partir de Belo Horizonte que começou as primeiras coletas seletivas do Brasil, que eles vinham para cá, né? Belo Horizonte sempre foi referência naquele momento, que todo mundo vinha para cá, beber da água daqui para implantar as coletas seletivas nos seus municípios e também a mudar a relação com os catadores também pelo Brasil inteiro, porque até então, antes dessa incidência da Prefeitura de Belo Horizonte, nós era chamado de homem do saco. Até as mães falavam assim, vou chamar o homem do saco pra você, pra assustar os meninos, né? O catador de lixo, o lixeiro. Então, era a ótica só do preconceito, né? E de total desconhecimento, um pouco de reconhecimento, né? Então, a partir desse trabalho desenvolvido lá atrás, foi plantada uma semente que fez com que a gente avançasse para ter um amplo marco regulatório no Brasil para essa categoria, né? Depois nós vamos falar um pouco mais. E também para que a gente tivesse um pouco mais de protagonismo mesmo, né? Porque realmente nós não era um ator protagonista da nossa história, né? Nós tínhamos até vergonha, né, de entrar numa loja, né? Nós tínhamos vergonha de falar que era catador de materiais recicláveis.
Então, foi criada essa identidade, esse reconhecimento, para a partir daí a gente ser fortalecido para enfrentar adversidades de igual para igual que aparecesse. E essa luta, Luiz, teve um momento importante. Você falou que final da década de 90, a organização estadual. Eu me lembro, meu primeiro ano de mandato na Assembleia de Minas, talvez tenha sido um dos maiores eventos que a Assembleia realizou de audiência pública, que era para incluir a prioridade das associações de catadores de materiais recicláveis na política de resíduo sólido, na contratação das cooperativas e associações, numa resolução da Federação, da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Né? Tinham mais de 1.500 catadores e catadoras, aí não era só de BH, já era. E nós conseguimos incluir nessa resolução lá da FEAM isso. Para quê? A gente queria estimular o que o Luiz falou. O poder público reconhecer que os catadores estavam prestando um serviço socioambiental e, a partir daí, que as prefeituras pudessem utilizar, né, os catadores nessa coleta de resíduo sólido. Agora, ao desativar os lixões, por exemplo, estimular a associação, a organização, porque ninguém queria ficar no interior, por exemplo, com lixão, ou aquelas pessoas morando perto ou dentro do lixão para fazer a catação lá. A gente tinha que, a sociedade fazer a separação, as associações serem apoiadas, separar o que é orgânico e inorgânico, e também agregar valor. Então, eu me lembro que essa organização estadual, os festivais Lixo e Cidadania, né? O espaço que a gente conseguiu lá, até no bairro que eu nasci, na Pompeia, né? Ali na Avenida Belém, o Centro Mineiro de Resíduo Sólido. Então, assim, são momentos de muita luta, e a Asmari, depois as demais associações, e depois as organizações que agregavam essas associações cumpriram um importante papel. Agora, vocês falarem em preconceito, como que foi essa passagem aí para as famílias de vocês? Assim, houve essa consciência assim, de que agora vocês seriam lideranças nacionais, estaduais? Mudou muito a vida de vocês ou não? Mudou. Mudou reconhecimento, tá? Tratamento, dignidade. Mudou muito. No meu caso, a luta também foi me forjando e também fazer com que eu retomasse meus laços familiares, que estavam todos rompidos, né? E tinha uma parte da família que era mais de classe média, que sempre teve vergonha de mim, né? Eu não aparecia nas festas de final de ano, de Natal, né? E também enveredei por um caminho de muito vício, bebia muito, nossa. Naquela época, e teve um momento até que eu usei droga também, e eu sofri muito, né? Rejeição familiar, né? Mas foi muito bom que depois disso tudo a gente hoje até ri um pouco disso, né? Porque hoje eles buscam em mim uma referência, né? Eu sou uma referência para eles todos, né? E o que foi legal essa luta travada aqui, nossa aqui, não só do nosso lado catador, mas como também dos gestores públicos que estiveram ao nosso lado, né? Eu digo assim, mais do campo popular, né? Vou dar um exemplo, você, André. Tudo que nós criou aí de marco regulatório, legislação, foi para a Política Nacional de Resíduos, né? Hoje, o Bolsa Reciclagem está em 4 estados e está sendo discutido em mais 5, né? A lei de incineração é uma luta nacional hoje nas assembleias legislativas, né? Essa questão dos convênios gerou no governo federal a necessidade de criar uma legislação que regulasse essa questão dos convênios com os catadores, né? Virou uma prática. Então, eu acho que aqui foi uma trincheira importante numa história de luta e resistência, não só do ponto de vista ambiental, mesmo não tendo esse conceito moderno agora, né? Todo mundo fala em sustentabilidade, mudanças climáticas, economia circular, mas tudo isso que você está falando é resultado da luta que a gente travou lá atrás, né? E foi uma luta, assim, coletiva, que envolveu os catadores, a sociedade civil
técnicos sociais, militantes, simpatizantes, enfim. Acho que a gente conseguiu fazer com que o que a gente plantou aqui se alastrasse pelo Brasil, tanto que criamos a Política Nacional de Resíduos, que está com tudo que a gente criou aqui em Belo Horizonte, que hoje que rege essa questão da gestão dos resíduos no Brasil. E a partir disso nós criamos uma Aliança Internacional dos Catadores, que quem é o presidente é o Brasil, né? Hoje é a presidência do Brasil. Fruto dessa luta nossa travada lá atrás, né? Que muitos pereceram, né, Dona Genô? Perdemos muita gente, né? Porque era tão pesada a nossa vida, né? Que naquela época a galera faz tudo, né? A Asmari é raiz, porque ali realmente todos, a maioria tem trajetória de rua. Moraram nas ruas, né? Teve política de moradia, depois teve uma luta que vocês ajudaram nós a travar para creche, para catadores. Tem até hoje, né? É o único empreendimento do Brasil que tem uma creche que atende seus filhos, é a Asmari, né? Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo ela trouxe resultados, né, importantes, né, para contribuir com uma mudança de cultura, né? Então hoje a sociedade já lida com essa questão do lixo num outro contexto, né? Então é uma gestão compartilhada hoje, né? E a gente só tem de olhar para trás e falar assim, valeu a pena, tem muita luta pela frente, mas valeu a pena. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, como cidadão, mas como assistente social, como parlamentar, ex-parlamentar, gestor, foi ter acompanhado desde o início. Essa luta eu acompanhei. Eu falo sempre. E eu queria devolver para vocês, porque as leis que a gente apresentou e aprovamos na Assembleia, de fato importantíssimas, o Bolsa Reciclagem, mas foi um resultado, Luiz, de conversas. Eu acompanhava vocês quando vocês tinham um espaço cultural lá na Praça da Liberdade, né, que vocês criaram, e na crise de 2009, quando caiu o preço absurdamente dos materiais, né, que eram coletados, as associações começaram a se fragilizar. Então, vocês estavam discutindo nacionalmente a ideia de ter um apoio financeiro, mas não um apoio financeiro, cesta básica, uma coisa assim. Era uma remuneração pelo serviço socioambiental prestado. E aí a gente construiu, né, na época o Diniz Pinheiro era o presidente da Assembleia, eu lembro que a gente fez um grande evento e a gente apresentou, a partir de vocês, né, o projeto, e conseguimos aprovar e conseguimos implementar. E durante anos na Assembleia, inclusive nos acordos aí de tragédias criminosas, recursos para também manter o pagamento. E a lei que proíbe a incineração, aí foi uma guerra, né? Foi assim, porque como foi? Eu lembro nos meus textos, dona Geralda, ainda de ciências sociais, do jovem Marx, quando tinha a lei do cercamento na Inglaterra, quando veio a Revolução Industrial e a lenha, que o pessoal lá, pobre, catava, ficava julgada. Quando vem a Revolução Industrial e essa lenha começou a ser utilizada nos fornos das indústrias, eles começaram a cercar o terreno, porque a lenha adquiriu valor de mercado. Exato. E a questão da reciclagem foi a mesma coisa, né? Passou a ser um objeto de recurso. Agora, essa coisa do reconhecimento, o presidente Lula trata a dona Geralda e o Luiz pelo nome, são pessoas muito próximas, né? Participam de discussões, de eventos. Então, e hoje o Luiz mencionou, tem uma organização internacional, né? Então, assim, é de fato uma luta que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, tem que valorizar. Agora, tem muito desafio também. Eu queria ouvir vocês, assim, hoje, por exemplo. O que seria mais importante? Aí seja o governo, primeiro para a sociedade, depois a gente deixa para os governos. Porque a sociedade também, muitas vezes, não faz a sua parte, começa dentro de casa, né, dona Geralda? Não separa, por exemplo? Não separa, né? Chega no mesmo caminhão que leva material para os nossos galpões, são aquele mesmo caminhão que faz a coleta condicional, né? De lixo. As pessoas não separam esse caminhão, né?
Eles não vão saber se é de lixo ou se é para coleta seletiva, né? E eu fico triste que mistura tudo, né? Porque você faz separação em casa, aí você passa o caminhão da coleta seletiva, aí mistura vidro, tudo no meio, chega nos galpão, dá um trabalho para separar que você não tem ideia. É muito sofrimento, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para ser conquistada ainda, né, Luiz? É chegar até a fábrica, a gente não chegou até a indústria ainda. A gente não tem material que dá para chegar até a indústria. A gente tem aí 250 toneladas mês, 300 toneladas mês, mas não dá para chegar na indústria ainda, sabe? O valor do papel mesmo, a gente não sabe. Melhorou muito, porque, graças a Deus, com a associação, eles têm que agregar valor no nosso material, sabe? Que aí compra em quantidade maior, né? Compra em quantidade maior, né? E as fábricas só compram, é muita coisa, né? E nós, vamos ver, um dia nós chegamos lá, né, Luiz? Nós não tem sonho, né? A gente avançou bastante, né, nesse processo de gestão dos resíduos, como eu disse anteriormente, que ela é uma gestão compartilhada. Então, a gente tem batido ainda muita cabeça, né? Muitas das vezes o cidadão se sente desestimulado a fazer aquilo também. Igual a dona Geralda disse, né? Ou ele tem que pegar e levar uma distância gigante o seu material e ele não pode acumular lá na sua casa, que não tem lugar para ele dispor de maneira prática e rápida e adequada, né? Ou ele tem que pegar e desistir, né? Então, muitas das vezes, o cara já virou uma cultura, ele já está habituado, já mudou seu hábito e ele separa de um jeito ou de outro, mas coloca lá fora, né? E não existe, assim, muitas das vezes, a política do município não dialoga realmente com a necessidade da sociedade. Então, acho que tem que ser feita uma ampla escuta do gestor público, né, para essas implantações aí que são feitas, de forma que haja uma adesão maior da sociedade, né? Por outro lado, a gente tem algumas experiências boas que está sendo feita, né? Por exemplo, a Asmar é uma delas que faz esse trabalho de conscientização e mobilização da sociedade, né? Então, tem dias que sai fazendo essa questão da educação ambiental nas casas, nos condomínios, né? Então, tem uma equipe, né, da Asmar que faz isso. Está dentro do contrato que a Asmar tem com a prefeitura, ainda é muito pouco remunerado, mas a Asmar vê como importante e ela incorpora alguns custos e faz isso, né? Que vai fazendo esse processo aí que a dona Geralda falou, de mudar a consciência do morador, né? E ir avançando nessa questão. E a gente está faltando as ações dialogarem uma com a outra. São ações muito fragmentadas e a gente avança pouco ou tem hora que pouco avança, né? Por outro lado, né, a gente na ponta de cá, de agregação de valor, a gente criou aí as nossas cooperativas de segundo grau, pensando nesse objetivo, né? Hoje nós temos aqui a rede Cato Unido, que a dona Geralda está presidente, né? E aí a estratégia da rede é isso mesmo, ela pegar e encurtar esse caminho de venda direta para a indústria. Estamos esbarrando numa grande questão, que é a questão do capital de giro. A gente não topou pegar nenhum capital de giro que apareceu até hoje, porque é baseado na correção da taxa de juro. Se você pega um dinheiro emprestado hoje, se vira uma bola de neve, nós vamos ter que entregar o galpão e entregar tudo, né, dona Geralda? Essa balança, caminhão. Então, ainda é um desafio para nós, igual a dona Geralda falou, a gente avançar nessa questão da cadeia. A gente organizou para que a gente resolvesse o problema da quantidade. Hoje a rede tem 35 municípios, é uma potência. Se nós for vender conjuntamente, a gente tem mais material do que o grande comprador de hoje tem aqui em Minas Gerais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem duas barreiras, essa questão do capital de giro e outra que as indústrias todas estão na mão dos compradores, né? Não existe um mercado dos recicláveis da indústria para baixo. Da indústria para cima é regulamentado, é commodities e tal, tem as regras, tem o preço mínimo, não tem aquelas oscilações. Da indústria para baixo, né, é selva, onde os compradores se reúnem lá, né, dona Geralda? Tô tomando um uísque e fala assim, ó, vamos pagar essa semana X para os catadores,
Você pega ali, eu pego aqui, eles já se dividem aonde Essa cada um vai você leva, comprar. outra leva. Né? E semana eu levo, semana você leva. Então, nós estamos precisando do que o governo, estamos na discussão com o governo para que ele enfrente essa situação, porque para ele regulamentar realmente essa cadeia, né? É uma cadeia suja, que tem trabalho escravo, servidão por dívida, tem uma série de violações, né? E o governo perde muito, porque nessa cadeia lá embaixo, assim, os caras fogem totalmente da tributação, né? E tem uma inserção informal aí, porque não paga imposto, mas ao mesmo tempo explora a nossa mão de obra barata. Seria para nós o ideal o governo regulamentar, né? Para que haja justiça. Nós não estamos querendo receber preço de mercado, estamos querendo receber preço justo, né? É uma relação ganha-ganha, né? Hoje a gente sabe muito bem valorizar o nosso trabalho e fazer uma precificação que a gente sempre faz, onde seja bom para os empresários, mas para nós também, catadores. Tem nada mais justo, né, Luiz? Porque a gente sabe que grandes grupos econômicos, grandes setores que são organizados nacionalmente, em períodos de crise, de tarifas altas, eles se organizam e abocanham um recurso público através de renúncia fiscal, de isenções. Então, o que vocês estão querendo é regular uma relação de mercado abaixo, né, das indústrias, que garanta justiça. E tem uma dimensão também que a gente sempre tem que resgatar, que é a social. Acho que vocês avançaram muito em questões previdenciárias, de regulamentação até da profissão, acho que é uma coisa importante. Eu me lembro, mas tem uma dimensão social e coletiva. Eu queria uma pergunta para a dona Geralda e depois uma para o Luiz. Para a dona Geralda não é bem uma pergunta, não. Uma outra história, dona Geralda, que me marcou muito, foi uma negociação com um gestor público que ele estava precificando quanto que ele pagaria para uma empresa fazer a catação e quanto que o convênio da prefeitura estava cobrindo o trabalho da associação. Aí a senhora fez uma pergunta, eu queria que a senhora contasse, não precisa nem falar com quem foi, mas a história, né? A senhora falou assim, do queimadinho. Não sei se a senhora lembra. É o queimadinho, eu lembro. É o queimadinho, quer dizer, será que o queimadinho ia ter emprego? Conta essa história, porque isso me marcou muito. Quando a senhora contou aquela história, o gestor público ficou calado e falou, tá, nós vamos pagar esse preço. Porque as pessoas olham muito o lado das pessoas, como é que eu falo, lado bonito, né? Mas se for um feinho, nem emprego ela arruma, né? Entre uma mulher bonita e uma mulher feia, a mulher bonita, a mulher feia pode ser mais inteligente, mas a bonita vai ganhar um lugar para trabalhar. Não sei se isso acontece até hoje. Mas não falei do queimadinho, porque o queimadinho ninguém aceitava ele em lugar nenhum. E nós aceitamos ele nas marcas para trabalhar com nós. Ele ficou todo queimado, né? Todo queimado. Ele era uma pessoa toda queimada. Todo Quer dizer, ele não ia arrumar um emprego formal, assim, de carteira assinada. Não arrumava nunca, né? E com a Asmari ele arrumou. Então, foi a Asmari abriu além a luta contra o preconceito, uma geração de renda. Uhum. Não era uma questão de assinar. Ele não ia assinar carteira de trabalho numa empresa. Eles não iam, infelizmente, contratar. Mas pelo menos ele ia até feliz no meio de nós trabalhando, né? Falar, alguém me aceitou. Alguém me deu um abraço. Alguém me acolheu. Agora, e para o Luiz, hoje, vocês têm uma facilidade de trazer o catador autônomo para a organização das associações? Como que é essa relação do catador autônomo? Catador autônomo, para quem está acompanhando e não é da área, o catador sozinho, o catador que ele próprio cata com carrinho e ele mesmo se vira. Mas aqui vocês já viram que a associação, mesmo organizada, já tem dificuldade de enfrentar os dragões aí do mercado, né? Mas o catador hoje, infelizmente, a sociedade está muito individualista, né? Cada um por si. Como é que está isso hoje, Luiz? Bom, o modelo da Asmari, ela fez com que, nacionalmente, o movimento começasse a se desafiar a enfrentar essa situação, né? Porque hoje, na realidade, o percentual de catador que estão nas ruas e nos chões são maiores do que nas organizações de catadores. Um dos fatores foi essa questão
da tragédia aí econômica que vem passando no mundo, né? Nessa transformação aí, onde o perfil das pessoas na rua ela vem mudando, né? Na realidade, hoje tem muita gente que está sem alternativa para ir para a rua. Eu lembro que a Asmari sempre ela atuou, inclusive lá atrás, numa parceria com o judiciário, incluindo os egressos do sistema penitenciário, né? Então, a Asmari, na sua essência, por nós já sermos de catadores de rua, sempre teve essa preocupação. Lá a Dona Geralda que tem essa capacidade de acolher, porque é falando de catador de rua para catador de rua. Então, a Dona Geralda tem essa dinâmica lá na Asmari, então a Asmari já faz esse trabalho, inclusive nos eventos, nas oportunidades de trabalho que aparece fora também da Asmari, seja no estádio, nos estádios de futebol, que a Asmari presta serviço, ou nos espaços de shows, né? Então, em grandes eventos, uma parte dessa geração de trabalho é para os companheiros da população de rua, né? E catadores autônomos. O carnaval também, todos a gente faz com os catadores de rua. E a gente vem um pouco discutindo, porque a gente tinha um pouco essa visão de tentar levar todos eles para dentro das cooperativas. Ledo engano, primeiro nós esbarramos na questão de limitação da estrutura nossa, né? A outra foi da cultura deles, né? Você tem ali perfis diferentes de catadores. Tem uns que até você vai conseguir levar para a associação, mas outros nunca, né? É como a gente fala na associação, tem gente que vai mudar a curto prazo, tem gente a médio prazo e tem gente que nunca vai mudar. Então nós temos que lidar com a situação, né? Entender a realidade e atuar conforme a realidade permite. Então a gente está criando algumas iniciativas importantes, né? Hoje o movimento tem alguns trailers chamados Conexão Cidadã, que fica nos grandes centros urbanos, né? Aqui em Belo Horizonte tem um, que ele tem um roteiro semanal e mensal, e ele vai e fica dias em cada ponto onde tem maior concentração de catadores autônomos, primeiro para fazer aquele atendimento psicossocial que é feito, né? Nesses trailers tem um psicólogo, um assistente social e tem também um catador ali, um mobilizador. Hoje o mobilizador aqui de Minas Gerais é a Nelly da Copesole, que tem uma experiência com os catadores autônomos também. E ali tem também as capacitações e a discussão da inserção no mundo do trabalho, né, da catação. Então ali você acaba uns indo, voltando, algumas pessoas voltam para o seu mercado de trabalho, alguns vão para os empreendimentos organizados e outros estão permanecendo trabalhando autônomo nas ruas, mas de uma maneira mais organizada, né? Sem, por exemplo, a gente passa por um processo constante de revitalização dos grandes centros urbanos. E conforme a gente pega e presta nosso serviço ali na cidade também, a gente coloca o gestor público e a sociedade contra a gente, conforme você lida também com a gestão dos resíduos na cidade. Porque a cultura de poucas pessoas ali é chegar a rasgar o saco de qualquer forma, tal, e o catador está no limite. Então você tem níveis de catação. Tem uns que tá ali numa maneira ali que precisa de um atendimento psicossocial, tem outro que precisa de uma clínica de recuperação, tem outro que precisa de uma capacitação melhor para o trabalho dele. Então essa especificidade aí de cada um está sendo contemplada, né? A gente tem um projeto também que está sendo testado em uma cidade chamada Valoriza, né? Com os catadores autônomos, onde tem grandes galpões. O último agora afundado lá é na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre, que é a maior comunidade de catadores autônomos do país. E lá tem um galpão, né? A prefeitura estava com um grande problema com os catadores, ela fez um processo de seleção para tirar uma entidade para fazer gestão de um grande galpão onde todos os catadores pudessem trabalhar ali, os autônomos. Então todos os catadores trabalham lá dentro, tem uma cozinha solidária lá dentro. Então nós estamos fazendo alguns ensaios, alguns modelos para enfrentar essa realidade, né? De forma que a gente pegue esses catadores
e dê dignidade a ele, né? E de forma que ele também se reconheça enquanto um trabalhador, né? E ao mesmo tempo discutindo com o governo como que a gente enfrenta outras situações, que a uberização da catação. A gente hoje tem muitas pessoas que estão com veículos passando no roteiro das cooperativas, a gente vai lá, faz a mobilização social, tem a coleta seletiva, ele já sabe o horário que coloca para fora, eles passam com seus veículos, pega o melhor e quando a gente vai lá buscar para prestar o serviço da prefeitura, a gente leva aquele material muito com rejeito. Então, na realidade, é um desafio para nós, né? Em muitos momentos a gente estava vendo esse ator como um problema, né, Dona Geralda? Só que a gente começou a se colocar no lugar dele, entender a realidade dele, conversar com ele e começando a perceber que realmente as pessoas estão, apesar de ter uma condição de ter um veículo para contar um coletivo, não consegue pagar um aluguel, tá numa situação precarizada. Uma estratégia de sobrevivência. De sobrevivência. Né? E nós, pelo nosso... A gente tem um tripé que nos move, que é o econômico, o ambiental, mas também o social. Para nós é uma contradição a gente ver aquele cara como um ladrão do nosso material, como um concorrente, né? Então nós estamos tentando estimular a nossa capacidade de não competir e sim cooperar. Está sendo um exercício... Luiz, você mencionou aí, nesse último período, né, eu fiquei em Brasília como secretário nacional da assistência social, e acompanhei, inclusive, lá no comitê, né, interministerial, algumas dessas iniciativas que o Luiz mencionou, né, inclusive o Conexão também, os trailers, eles também ajudam na busca ativa, a questão do cadastro único, né, é importante também que as prefeituras tenham essa abertura e sensibilidade, porque às vezes esse preconceito, esse não entendimento da situação dos catadores parte até do próprio poder público. Então, só um parênteses, André. Desculpa, um dado importante aqui, só para você saber, no Conexão Cidadã aqui de Belo Horizonte, estão sendo acompanhados 955 catadores autônomos de rua. Juntando as cooperativas de Belo Horizonte, nós somos 432. Daí a importância dessa combinação, né? Agora, a gente vai partindo aqui para a reta final do programa. Eu olho para o Luiz Henrique, para a Dona Geralda, a gente só vê a Dona Geralda lá na Asmari, orientando, fazendo trabalho de educação ambiental. Eu olho para o Luiz, eu vejo o Luiz lá em Brasília, nas reuniões do CIES, que vejo no interior, rodando Minas Gerais, nas capacitações. Mas eu queria saber também da vida pessoal, que horas, que tempo que sobra. Só gosta de ficar em casa, gosta de cozinhar, gosta de ver televisão. Luiz gosta de um futebolzinho, não? Como é que tá a vida também, a família? Como é que é essa divisão aí da vida de vocês com essa militância intensa, Dona Geralda? Sábado e domingo eu não saio mais, né? Eu gosto de ficar fazer minha comida e ficar com a minha família. Frango caipira, Dona Geralda? Frango caipira. Eu acho que eu comi lá na casa da senhora, foi frango. Comi tanto que depois ela nunca mais me chamou também, não, viu, Luiz? À vontade. Pode ir, sim, que é isso. Eu limitei um pouco o sábado e domingo, né, Luiz? Que a gente tem a família, né? Eu dei minha vida, sabe? Doei minha vida, porque eu fui pega, né? Eu estava na rua, sendo humilhada. Talvez eu nem estaria aqui mais, porque eu bebia 2 litros de pinga por dia para aguentar o sofrimento da rua, né? Eu parei por causa das Asmari, né? Logo, eu tenho 36 anos, que eu não sei o que é bebida mais, né? E parei mesmo. Porque eu era a militância, eu era a Dona Geralda, eu era a presidente da Asmari, né? Então, como é que eu ia falar para os outros, bêbada, né? Não tinha jeito, né? Então, eu limitei um pouquinho, mas sábado e domingo é meu, sabe? Que bom, Graças a Deus. Então, a senhora faz a escala já 5x2. E você, Luiz? Só viajando? Eu ainda estou praticando. O que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma vida muito louca, né? Eu gosto muito de futebol, pescar, mas eu estava sendo absorvido tanto pela luta, né? Que quem abriu meu olho foi o presidente Lula. Quando eu visitei ele lá em Curitiba, né? No bate-papo lá sobre essa questão
da vida mesmo, né? Cara, o mesmo cara que é aqui fora é o cara que eu vi lá dentro. Incrível. E ele preocupado um pouco, né? Perguntando como é que era, nessa linha de bate-papo que a gente estava aqui, ele queria saber como é que era a questão da nossa categoria e também perguntou como é que era a minha vida em si, né? Eu falei, ele falou, rapaz, presta atenção um pouco mais na sua família, tem mais uns dias para você ter saúde, para cuidar dessa luta, né? Eu fui para lá no momento que eu estava muito doente, né? Naquele momento. E aí eles me ajudaram muito, né? Aí me levaram lá para fazer parte do instituto dele. Eu sou do Instituto Lula, do né? Instituto Lula, me colocou lá no conselho lá. E a partir de lá eu conheci também várias pessoas também que trabalham com essa questão familiar e tal. Eu comecei a olhar um pouco mais para a minha família, né? Onde eu comecei a melhorar o meu ambiente familiar melhor e a ter uma vida mais saudável também, né? Viver, né? De preocupar um pouco mais com o outro. Então, na realidade, eu ainda não tenho sábado, não tenho domingo, mas tipo um trabalho home office de vez em quando, já melhorou. Já melhorou. Pois é, olha, gente, Eu queria só sim. falar a gente está trabalhando com óleo também, viu? Recolhendo óleos nas associações, são 33, né, Luiz? 33 associações, porque aí eu sou presidente da Catunida, e a Catunida é como se fosse um guarda-chuva, ela apoia 33 associações, né? E agora a gente entrou com óleo também com a Petrobras, tá? Ah, que bom. Fizemos um convênio com a Petrobras e ela deu para nós 3 caminhões, né? 3 caminhões, uma van. Só sei que eu ver uma van na rua com minha foto aí, não assusta não, que é eu mesmo, tá? Então a gente pensou agora no óleo também. O óleo é um grande poluidor também. Pois é, muita gente não sabe, né? Sim. Muita gente pega o óleo e joga no ralo, no ralo, né? E ele também é poluidor. Ele é E como polui, né? Agora a gente vai encerrar aqui. É uma pergunta final bem curta. Qual que é o sonho, dona Geralda, que a senhora ainda não teve ele realizado, não para a senhora, mas que a senhora sonha ainda ver no mundo? É um sonho que eu sonho, ele é meio difícil, tá? Porque eu sonho ver todo mundo trabalhando, tranquilo, sem sofrer tanto. E o que eu estou vendo na rua está cheio de gente sofrendo. E o seu Luiz? É incrível, né? Eu acho que nós do campo progressista acaba sonhando com as mesmas coisas, indiretamente, né? Que a gente tem hoje um mundo onde que todo mundo se preocupa mais com aquilo que tem preço. E nós mesmos, muitas das vezes, somos levados a isso. E acaba se preocupando muito com aquilo que tem valores. Preocupa pouco com o que tem valores. A gente é movido o tempo todo a essa correria louca para ficar só... tem que pagar, comprar, não sei o quê. E aquilo que tem preço se sobrepõe àquilo que tem valores. Então, nós temos esse desafio, né, e esse desejo de que como a gente faz para preocupar com aquilo que tem mais valores. E aí, o grande sonho nosso é que a gente não tem, assim, a gente tem a utopia de que acabe com a desigualdade, né, sob todas as óticas, mas a gente, se diminuir para nós já bastante a desigualdade, né, dona Geralda? Nós já estamos com o sonho realizado. Olha, gente, queria, antes até de fazer uma fala final, já que é o Café com Quintão, hoje nós tomamos café aqui lá de Tarumirim, lá do leste de Minas, né? Ganhei de presente do Wagner, da ex-prefeita Dalva. O Wagner é vereador lá, do Marquinhos. Mas eu trouxe aqui também para vocês, para presenteá-los, é um café orgânico, produzido pela família do Adilson e da Fernanda, lá de Simonésia. Simonésia é a terra da Célia, né? Sim. Colaboradora nossa, que teve no Ministério, inclusive integrou lá o Comitê Nacional, né, dos Catadores, representando o MDS. É de uma cooperativa da agricultura familiar, a maioria jovens e mulheres, chama Copercim. Então, agradeço a Adilson e a Fernanda. E eu sei que vocês gostam muito de café, um café orgânico. Beleza. Café muito bom, viu, Luiz? Beleza. Agradeço. Para você não dormir de cansaço, que você fica aí na luta, né? E queria, mais uma vez, agradecê-los. Esse Café com Quintão não é café, é que é uma aula de cidadania hoje com vocês. Né? Aqui reúne história de vida,
reúne política pública, reúne exemplo que organização, superação pessoal. Vocês falaram de superação pessoal, né? Cada um de vocês, né? Viveu momentos, às vezes, de desesperança, né? De entrega por um caminho que talvez não fosse o ideal, enfrentaram dificuldade, construíram parcerias, né? Como foi com a pastoral de rua, né? Irmã Cristina, irmã Fortunata, criaram parceiros no executivo aqui em Belo Horizonte, o primeiro governo do Patrus. Eu tenho um orgulho de ter participado desde aquela época até hoje dessa rede de amizade, de parceria com vocês, de respeito ambiental, de geração de oportunidades, de consciência da sociedade. Então, a gente só tem que agradecer. Queria também, Luiz, Dona Geralda, é pena que a gente não pode fazer um programa aqui com uma arquibancada, porque existe muito Donas Geraldas, muito Luizes aí em Minas Gerais, no Brasil. Tem muita gente, né, que a gente não vai nominar aqui para não cometer injustiça, mas essa é uma luta que a gente conhece, tem muita gente boa, sejam os próprios catadores e catadoras, sejam dezenas de entidades parceiras, dezenas de pessoas que já passaram junto com vocês, que continuam junto com vocês. Então, o que eu posso dizer é gratidão pela amizade. São pessoas que são amigas e agora, nessa volta minha aqui para Minas Gerais, vocês podem saber que vocês me inspiram muito e que a gente vai continuar junto aonde estiver, sempre ao lado de vocês, né? Porque o sonho da Dona Geralda, o sonho do Luiz é o nosso sonho também, mas eu tenho muito orgulho mesmo de acompanhar essa vida, essa luta coletiva que vocês desempenharam, viu? Do coração, assim, que Deus ilumine muito a caminhada e a família de vocês. Você também, você nos ajudou muito, tá? E sempre qualquer coisa tinha as marcas, vou chamar o André, Então, eu acho que você fez parte da nossa vida, você faz parte da nossa vida, tá? Enquanto existir catador, eu acho que você está aí também, lutando por essa luta que é justa para todos. Obrigado, Geraldo. Nada. André, na área social, né, e acaba que você transita em todas as áreas aí, você tem sido para nós uma pessoa que é o tipo de pessoa que a gente quer andar a vida toda. A gente quer andar com pessoa que veio aqui para fazer a diferença, para deixar legado, né? Porque muitas das vezes o resultado do nosso trabalho, ele não é econômico, ele é muito maior, né? É o resultado para quem é atendido, para quem precisa. Então, na realidade, você é um cara que veio para fazer a diferença, né? Não só nas nossas vidas. Então, nós vamos estar sempre junto com você nas lutas que estão pela frente. Conte conosco. Obrigado, gente.